Oi, gente, tudo bem? Nós vamos gravar hoje a nossa primeira aula online de psicologia clínica comportamental, tá? E o tema que eu escolhi hoje para a gente conversar, né, para a gente discutir a respeito, são as emoções. Como que a análise do comportamento enxerga as emoções, como que ela trabalha essas questões, né? Então, dentro da clínica escola ou no consultório de vocês, quando vocês se formarem, as pessoas vão trazer demandas emocionais, tá? Independente da abordagem. E a gente precisa estar preparado para atender essa demanda que é trazida até nós, enquanto terapeutas. Então, nós vamos falar hoje do olhar da análise do comportamento para as emoções do cliente, entendendo o conceito de evento privado dentro do contexto clínico, tá? Então, a gente costuma muito atribuir causalidades para as emoções, né? A gente dá esse poder para ela eu fiquei assim porque eu estava sentindo tal coisa, que nem o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, tá? Mas, para a gente iniciar, como que a análise do comportamento enxerga as emoções? Muito simples, são comportamentos, tá? Então, aqui, ó, pensamentos, sentimentos e emoções são todos comportamentos, tá? Então, a análise do comportamento enxerga as emoções como comportamentos também. A única diferença é que é um comportamento privado, é um evento privado, tá? Que a gente entra no conceito de evento privado aqui de Skinner, certo? Então, não tem como falar de análise de emoções sem falar de eventos privados, tá bom? Então, quando eu falo pensamentos, sentimentos e emoções, eu estou falando de comportamentos também. A única diferença é o número de observadores que tem para observar esse comportamento, certo? Vamos lá, então. É comum a gente atribuir no nosso dia a dia às emoções essa causalidade que eu tinha mencionado, né? Por exemplo, eu não vou sair porque eu estou triste. Não estou falando com fulano porque eu estou com raiva. Eu bati em ciclano porque me deixou irritado. Então, assim, são atribuições que se tem dado para as emoções. Então, a gente dá às emoções esse poder de ter o efeito de causar alguma coisa. Quando na verdade não, na verdade as emoções elas são comportamentos. Se elas são comportamentos, então elas são variáveis dependentes, tá? Variáveis dependentes são aquelas variáveis que são causadas, tá? Elas não são causa, elas são causadas. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu estou ansioso, por isso eu vou comer. Ou eu me sinto ansioso, eu como quando eu estou ansiosa e tal. Enfim. Ansioso já é um comportamento, então como que ele pode gerar um outro comportamento, certo? Então o que acontece aqui? Ansioso é um comportamento e comer também é um comportamento, então essa frase não faz muito sentido, certo? Como que poderia ficar essa questão aqui? Estou esperando uma resposta e isso tem me deixado ansioso. Então, estou esperando uma resposta e isso tem me deixado ansioso. Então, a ansiedade é um produto de um evento que veio antes, um evento anterior, tá? Nesse caso aqui, o ato de estar ansioso e comer, no caso, está faltando alguma coisa antes que gerou ansiedade, tá? Então, tem alguma coisa aqui, no caso, minha parede. Então, no caso, precisaria ter alguma coisa antes para gerar essa ansiedade. As emoções, elas são o resultado de um evento, tá? Elas são o resultado de um evento anterior que evocou a resposta emocional. Por exemplo, fiquei triste porque ele não me ligou. Então, o que aconteceu? Fiquei triste ao comportamento e esse comportamento ocorreu por um evento anterior. Qual é esse evento? Fulano não ligou, tá? Recebi uma ótima notícia, isso me deixou feliz. Então, feliz é o comportamento. Aqui, ó. Feliz é o comportamento. O que gerou esse comportamento? Um evento anterior. Que é o quê? A ótima notícia que eu recebi, certo? Fui mandada embora do trabalho, o que me deixou frustrado e desanimado. Tá? Então, são exemplos de
de uma forma mais assertiva de se falar de emoções, tá? Não atribuindo causalidade a elas. Então, a gente enxerga dentro da análise do comportamento que as emoções são comportamentos, e enquanto comportamentos, elas são eventos privados, porque elas são comportamentos. Agora, se é público ou privado, a gente vai entender agora, tá? Então, existem essas duas formas de ter esses comportamentos, que são os comportamentos públicos e os privados, né? Os públicos são aqueles que são acessíveis a mais pessoas que estão em volta conseguem ver, entendeu? Então, se eu tô correndo, tem alguém que consegue perceber isso. Correr, andar, comer, enfim. Que as pessoas consigam ver, tá? E o evento privado, ele é tão comportamento quanto o ato de correr, comer, né? Mas a diferença é o número de observadores. Então, eu tenho só eu observando. No caso, eu tenho um sentimento, é um comportamento que foi gerado por algo anterior, que só eu tenho acesso, tá? Então, é um evento privado meu, que só eu tenho acesso. Então, só quem se comporta tem o acesso ao evento privado, ok? O evento privado, ele pode se tornar um evento público de forma indireta, nunca de forma como os outros, né? Como correr e tal. Mas de forma indireta, ele consegue sim se tornar público, tá? Por meio do comportamento verbal. E esse comportamento verbal responsável pela descrição dos eventos, dos objetos que tem à nossa volta, das situações, ele também torna possível descrever eventos privados e torná-los assim acessíveis a mais pessoas. Então, o tato é o comportamento verbal responsável pela descrição dos eventos e objetos por meio de treino discriminativo, tá? Capaz de descrever também eventos privados. Então, para a gente entender bem, na análise do comportamento, pensamentos, sentimentos e emoções são considerados comportamentos. São comportamentos privados, são eventos privados, que só quem sente tem acesso, tá? E como que a gente faz, então, para acessar esses conteúdos dentro de um contexto clínico? O cliente vai chegar pra gente, né? Se ele não fala nada, a gente não tem como saber das coisas, né? Mas, através de algumas ferramentas que a gente utiliza, a gente consegue acessar esses eventos privados e fazer com que esse cliente compartilhe conosco o que ele tem vivenciado de forma privada, tá? Então, a única coisa que diferencia o comportamento privado do público é o número de pessoas que têm acesso a esse comportamento, tá? Então, existem 4 formas de se acessar o comportamento privado de uma pessoa. Primeira é acompanhantes públicos, tá? O que seriam acompanhantes públicos? Por exemplo, eu estou sentindo dor. O ato de eu falar que estou com dor, ele é um evento privado, só eu tenho acesso a essa dor. Mas o outro pode saber à medida que eu falo. E como que a gente consegue perceber isso? Com acompanhamentos públicos, com acompanhantes públicos, ou seja, essa dor, o meu relato de dor vem acompanhado de um hematoma, ou de um corte, de um sangramento, então, de um ferimento, então, esse ferimento corrobora o fato da dor, de eu estar sentindo dor, tá? Para o observador, né? Então, o observador vai olhar o ferimento, vai ouvir o seu relato de dor e vai constatar que você realmente está com dor. A segunda forma são respostas colaterais, tá? O que são respostas colaterais? Eu relatar que eu estou com dor e eu ir tomar um remédio, né? Ou eu relatar que eu estou com dor e aí eu vou deitar ou colocar uma bolsa de gelo na cabeça, alguma coisa assim que indique dor. Eu tô com dor de dente, aí eu coloco a mão assim, tá doendo meu dente. Então, assim, isso confirma o seu relato de dor. Terceira forma, o uso de metáforas, né? A gente usa muitas metáforas na ACT, principalmente. Então,
Quando a gente usa as metáforas, a gente descreve um evento público para tentar explicar um evento privado. Como assim? Vamos supor, eu estou sentindo borboletas no estômago, né? A gente usa isso quando a gente tá nervoso, né? Tô sentindo borboletas. Tô sentindo um friozinho na barriga. Então, o frio é algo físico, externo, que você usa para explicar uma emoção de expectativa, né? De nervosismo, enfim. Para tentar explicar alguma coisa que está acontecendo dentro de você que só você tem acesso. Que mais? Eu tô sentindo uma dor aguda, uma pontada na cabeça, ou uma pontada na espinha. Então, assim, vem de algo físico, ponte agudo, né? Para tentar explicar essa questão. Eu sinto como se tivessem me apunhalado pelas costas, né? Para tentar explicar também outra situação. E a quarta forma é o autotato, tá? O autotato é a própria pessoa explicando o seu próprio comportamento. Por exemplo, eu faço uma pergunta: o que você está fazendo? E a resposta é o autotato. Ela vai explicar o que ela está fazendo, como que ela está fazendo e tal. Ou eu pergunto: o que você está sentindo? E ela vai explicando e tal. Então, essas são as 4 formas que a gente utiliza para acessar os eventos privados do cliente quando ele chega para nós. As emoções, elas são comportamentos resultantes de outros eventos, de eventos anteriores, certo? Eu coloquei aqui no PowerPoint, que eu vou enviar junto para vocês acompanharem, tá? Mas eu coloquei aqui o exemplo de um jogador de tênis. O que acontece? O jogador de tênis, vamos imaginar, né, que esse jogador, ele joga, ele treina, e isso vai reforçando ele vai treinando cada vez mais, ele vai ficando cada vez melhor, mais habilidoso, tá? Então, isso vai sendo reforçador para ele. E, consequência disso, ele vai ter comportamentos como... ele vai ter comportamentos vindos desses reforços que são compreendidos como confiança, felicidade, né? Destreza nas habilidades e tal, aquela coisa, bati na mesa aqui. Então, ele vai ser, essa resposta, esses comportamentos, a gente entende, chama de emoções, né? São comportamentos. Então, por exemplo, quando a gente ganha, a gente fica mais confiante, né? Essa confiança, na verdade, é resultado dos reforços que foram estabelecidos para que ele continuasse fazendo o que ele faz, né? E ficasse cada vez melhor. Quando esse jogador perde, ou entra numa fase de declínio, que ele começa a perder e a ter um desempenho menor, as pessoas costumam dizer, ou podem confundir como, ele perdeu a confiança, por isso que ele está jogando mal. Ele perdeu, ele está triste, por isso está jogando mal. Então, na verdade, isso é um resultado de algo que aconteceu antes, né? Talvez da extinção de um reforço, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Os comportamentos, então, o comportamento deve ser atribuído. O comportamento, ele deve ser atribuído às contingências, tá? Não aos sentimentos. É uma questão de esquema de reforço. Acontece algo que eu considero reforçador. Logo, eu tenho emoções que são descritas como felicidade, realização, contentamento, euforia, confiança. De igual forma, quando acontece algo considerado aversivo, o comportamento é colocado em extinção, ele pode gerar emoções descritas como tristeza, raiva, medo, insegurança, desespero, tá? Então, a gente pega todos aqueles conceitos da filosofia do behaviorismo, tá? Conceitos de contingências, reforço, esquemas de reforço, tá? A gente traz tudo isso para trabalhar as emoções do cliente. Desta forma, na ausência de reforço, o comportamento se extingue, dando a impressão de que a pessoa perdeu a confiança, ficou desmotivada, né? Perdeu o seu reforçador, desmotivou. Quando, na verdade, ela não está mais sendo reforçada.
podendo até gerar comportamentos depressivos, tá? É o que acontece no caso. E falando de emoções, eu trouxe um exemplo para a gente discutir um pouco a respeito da questão dos comportamentos depressivos. Enrolou tudo aqui, gente. Trouxe para a gente conversar um pouquinho a respeito de como a análise do comportamento trabalha essas questões da depressão, do comportamento depressivo, né? Dentro da análise do comportamento. Eu trouxe, a gente vai passear por elas, né? Claro que não, o que tá aqui não é tudo, é óbvio que não. Mas é pra gente iniciar nessa questão, tá? Das emoções. Então, dentro da análise do comportamento, nós temos também o conceito de depressão. Eu vou ler para vocês aqui. Dentro da análise do comportamento, entende-se depressão como a ausência de reforçadores capazes de motivar a pessoa a agir sobre seu ambiente. Em termos técnicos, a redução da taxa de respostas contingentes ao reforço positivo, tá? Então, a depressão, ela é vista como a ausência de reforçadores. Então, a pessoa vai perdendo seus reforçadores, vai perdendo um a um, até que ela se vê, basicamente, sem nenhum reforçador, tá? E isso ocorre quando a interrupção da disponibilidade do reforçador, a falta de repertório e a perda da efetividade do reforçador. Nós vamos ver cada uma delas agora, tá? A interrupção da disponibilidade do reforçador. Isso são fatores, né, gente, que podem gerar a depressão, que podem corroborar para que isso aconteça, para que esse caso se agrave, tá? Então, vamos lá. A interrupção na disponibilidade do reforçador ocorre quando eu tinha um reforçador e agora ele não está mais disponível para mim. Mudança de ambiente, amigos antigos que foram embora de cidade, um próprio indivíduo que se mudou de cidade, a morte de um ente querido também. Então, quando eu não tenho mais acesso aos reforçadores que eu tinha, tá? Eu perdi o acesso a esses reforçadores. Então, é a interrupção da disponibilidade desse reforçador que pode gerar, iniciar esse processo, tá? Outro fator que pode gerar é a falta de repertório. Às vezes, os reforçadores estão lá, mas eu não tenho repertório para acessá-los, tá? Como assim? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que não tem habilidades sociais, ela não sabe conversar, não sabe se desenvolver, fazer amizades e tudo mais. O que acontece? Os reforçadores estão lá, as festas continuam no mesmo lugar, os eventos sociais, só que ela não tem repertório para extrair o reforçador, né? No caso das pessoas, de amizade e tal, de relacionamentos. Então, refere-se à falta de repertório, ou um repertório pobre, tá? Que impede o acesso a novos reforçadores, que faz com que as pessoas não saibam agir para obter reforçadores. Os reforçadores continuam disponíveis, mas a pessoa não sabe como acessar, certo? Isso. E a terceira forma é perda efetiva dos reforçadores. A perda efetiva dos reforçadores. Quando a pessoa perde o interesse por qualquer coisa que lhe era reforçadora, refere-se à diminuição no efeito reforçador positivo produzida pelos comportamentos. Então, uma pessoa com comportamento depressivo, ela não tem vontade de fazer basicamente nada do que antes era reforçador para ela, né? Então, ela pode até fazer, mas não é tão legal quanto era. Ela faz muitas vezes por obrigação, como ir trabalhar, né? E muitas vezes por obrigação, mas não é reforçador, não é mais reforçador para essa pessoa. Então, é a perda da efetividade do reforçador. Então, algo que era muito reforçador para mim, deixou de ser. E como que a gente trabalha essa questão da falta de reforçadores, né, no cliente? Eu sempre falo para vocês que a gente precisa aumentar o repertório do cliente,
para que ele consiga ter mais acesso a novos reforçadores, né? Então, essa é uma das formas, né? Aumentar o repertório, para que ele consiga extrair novos reforçadores. E outra forma, né, de lidar com essa questão, tanto da depressão, quanto, mesmo se não for uma depressão, mas se a pessoa estiver numa situação onde ela tenha poucos reforçadores, a gente trabalha dessa forma, estabelecendo reforçadores mais sólidos, reforçadores mais estáveis, tá? O que seria isso? Uma das formas é auxiliar o cliente a encontrar reforçadores baseados em valores, tá? Os valores dele, pessoal. Por exemplo, se você tem seus reforçadores baseados, por exemplo, na opinião alheia, então vamos supor, uma pessoa hipotética, ela precisa que alguém lhe fale que ela é bonita para que ela se sinta bonita. Então, ela necessita desse reforçador. E quando ela posta fotos no Instagram, posta coisas na rede social, vídeo, enfim, ela espera esse reforço, né? Ela espera ser reforçada para que ela então se sinta bem, se sinta reforçada, tranquila, tá? O que acontece quando ela perder esse reforçador, né? Vamos supor que ela, por algum motivo, perca esse reforçador. O que vai acontecer com ela? Certamente ela vai se entristecer, vai ficar chateada, vai questionar a sua própria beleza, né? Dado o exemplo que a gente deu agora. Então, se ela tiver o seu reforço baseado em outras coisas, em valores, por exemplo, eu não preciso ser reforçado pelo outro, é bom, mas eu não preciso ser reforçado pelo outro para acreditar na minha própria beleza, tá? Então, eu preciso ter reforçadores mais sólidos. Então, o fato de eu ser bonita ou não está condicionado ao olhar do outro, tá? Eu não preciso do olhar do outro para saber do meu valor. Então, isso é você ter reforçadores mais sólidos. E isso é desenvolvido em terapia, é desenvolvida a autonomia do cliente, a autoestima dele, para que ele entenda para que ele não dependa do reforço do olhar do outro, entende? Para se sentir bonito, para se sentir de valor, valorizado, capaz, enfim. Então, estabelecer valores com o cliente é extremamente importante para que ele paute a sua vida nesses valores que ele estabeleceu em terapia com você, tá? Então, o que seriam esses valores? Aquilo que não muda, aquilo que não muda não, aquilo que você busca durante toda a sua vida e você não chega a alcançar, mas você busca, o ato de buscar entende-se que é um valor. Ou, por exemplo, ser uma boa mãe é um valor. Não é algo que você vai chegar um dia e vai falar: eu sou uma boa mãe, eu posso parar de fazer isso porque eu já sou uma boa mãe. Não, no momento que você parou, você deixa de ser. Então, o valor é uma coisa que você busca sempre, tá? Sempre tá buscando. Então, pautar isso com o cliente é muito importante. O que te motiva a sair da cama, né? No caso, vocês, enquanto terapeutas, questionando o seu cliente. O que te motiva a sair da cama? Por que vale a pena estar vivo? Por que vale a pena estar aqui, né? O que tem de valor na sua vida? Então, é fazer com que ele tenha reforçadores mais sólidos. Ou seja, se alguém chegar e falar, no caso do nosso exemplo anterior, né? Você não tá bonita hoje, né? Claro que não é legal escutar isso, mas ela vai ter os seus valores pautados, ela vai ter os seus reforçadores pautados nos seus valores, que vai fazer com que ela não seja tão suscetível à opinião do outro, certo? Isso é uma das formas da gente trabalhar essa questão com os clientes, tá? Os clientes precisam encontrar os valores que os motivam a viver e estabelecer atitudes que corroborem para o acontecimento de seus valores.
Com isso, o cliente poderá ter uma vida mais significativa, uma vida com mais